Uma nova movimentação de extrema gravidade acaba de ser tomada pelo STF e claro que já deixou todo o país em pânico. O que veio à tona nas últimas horas está gerando uma reação imediata e uma movimentação frenética lá em Brasília. Senadores também já estão se movimentando. Eu quero te mostrar tudo o que está acontecendo neste final de quarta-feira, mas antes, claro, deixa eu te cumprimentar. Eu sou o João Vitor, muito boa noite. É um grande prazer ter você aqui nessa noite do dia 15 de abril de 2026. Eu só peço antes a sua ajuda para compartilhar esse vídeo. Manda esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, Telegram, Facebook, que você tiver aí. Isso ajuda muito o canal a alcançar novas pessoas. E quando você terminar de assistir esse vídeo, comenta aqui embaixo qual é o seu posicionamento, o que você pensa sobre tudo isso. Deixa aqui o seu comentário, é importante. Comente aqui também de qual cidade você está nos assistindo. É muito legal de saber de qual parte desse Brasilzão ou do mundo que você está nos vendo. E claro, se inscreva nesse canal. Aqui temos notícias todos os dias, o que está repercutindo, notícias do momento, de manhã, à tarde, de noite. Então, se você gosta de se manter informado, se inscreva. Agora, sem mais enrolações, eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção em cada detalhe desse vídeo. E é importante que vocês assistam até o final para entenderem tudo. Olha aí. Aliás, eu tenho uma tese sobre por que ela acabou e eu acho que ela ajuda a explicar o Volcano, que é o seguinte, apesar de tudo que se diz sobre a Lava Jato, ela não começou a acabar por causa do presidente Lula, né, ou por causa do Bolsonaro. Ela começou a acabar quando ela avançou para cima dos elos entre os corruptos e tal e o judiciário. Essa é a ordem, eu até já escrevi sobre isso, assim, a ação do Lula, que pleiteava a suspeição do Sérgio Moro, ela é de 2019. E assim como várias coisas que começaram a andar agora, ela só começou a andar em 2021, poucos meses depois daquela operação que houve aqui no Rio de Janeiro sobre advogados que eram acusados de intermediar decisões do STJ, inclusive de serem próximos de pessoas do STF, e o presidente da FEComércio começou a fazer uma delação premiada. Ali melou tudo, e depois daquilo, sim, se decidiu que o Moro era suspeito, etc. Eu não estou dizendo que a decisão não tinha fundamento. Tem algumas coisas realmente que eu acho que estavam certas. Mas, enfim, a coincidência temporal é impossível de ignorar e eu acho que isso explica por quê. Justamente na hora que a Lava Jato começou a ir para cima do judiciário, ela acabou. E agora nós estamos vendo que boa parte do capital, do poder e da influência que o Volcano tinha se devia às relações que ele tinha no judiciário. Então não é de graça. Isso aconteceu porque ficou todo mundo achando que podia fazer de tudo, né? A cena é emblemática. Na posse do novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é flagrado cochichando ao pé do ouvido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os dois saíram sem falar com a imprensa, não se sabe muito bem o que eles conversaram, mas foi depois dali que se iniciou uma operação para derrubar o relatório do senador Alessandro Vieira. O senador Alessandro Vieira, relator da CPI do crime organizado, havia pedido o indiciamento por crime de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, por suas relações nebulosas com o caso Master ou por omissão. Com o aval do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, e de Davi Alcolumbre, foi realizada uma troca dos membros da comissão. Saíram três senadores favoráveis ao pedido de impeachment dos ministros e favoráveis ao relatório, e entraram 3 senadores contrários. O placar foi muito apertado, foi 6-4, e o relatório foi rejeitado. Sem essa manobra, muito provavelmente, o relatório teria sido aprovado. É bem verdade que o pedido de impeachment não iria muito longe. Ele teria que ser lido pelo próprio Alcolumbre, que não dá sinais de que iria fazer isso. Mas o Planalto poupou Alcolumbre e os ministros do desgaste. Nos últimos dias, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outras figuras do PT vinham criticando o Supremo e o próprio Alexandre de Moraes vinham começando essas críticas. Lula, numa entrevista recente,
disse que Moraes deveria se declarar impedido no caso Master e devia preservar a sua biografia. O presidente do PT, Edinho Silva, disse o mesmo publicamente, e a ex-ministra Gleisi Hoffmann, hoje candidata a senadora pelo Paraná, também foi na mesma linha de que o judiciário precisava de uma reforma. O que move Lula e o PT é a percepção de que o caso Master está pesando nas eleições de outubro. As pesquisas de intenção de voto estão mostrando que o antipetismo cresceu na população brasileira. Não só Flávio Bolsonaro, mas outros candidatos como Ronaldo Caiado e Romeu Zema chegam a empatar com Lula nas pesquisas no segundo turno. E isso está acontecendo porque o PT não conseguiu se livrar da pecha da corrupção, que vem desde o Mensalão e do Petrolão. No caso Master, o envolvimento do PT é marginal, mas o Supremo está no centro do escândalo. Lula vinha tentando o distanciamento do tribunal e de Alexandre de Moraes. Daí essas declarações, mas isso é muito difícil, porque o presidente andou de braços dados com o Supremo na defesa da democracia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e em vários embates com o Congresso Nacional para seguir governando. Agora é muito difícil desfazer esse laço. E quando foi chamado para defender os seus aliados, foi chamado pelo Centrão para blindar os seus aliados no judiciário, neste momento de necessidade, o Planalto saiu em seu socorro. Saiu em seu socorro aos cochichos. Só que não adianta, a sociedade está atenta. Primeiramente, eu quero dizer que quem deveria estar fazendo isso que nós estamos fazendo aqui hoje deveria ser o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, que deveria defender as prerrogativas do Congresso Nacional, deveria defender a independência do parlamento, mas ele, todo mundo sabe, que tem suas relações pessoais com os ministros e defende, na verdade, seus interesses pessoais. O que nós vimos ontem foi lamentável, nós vimos um show de horrores. Eu nunca pensei que eu veria uma compostura tão baixa por parte de ministros do Supremo Tribunal Federal diante de um relatório de uma CPI. Uma CPI do Senado Federal que tratou como indiciados, na verdade pediu o indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal e o PGR Gonê, quer eles queiram ou não, quer eles gostem ou não, é competência, é direito do Senado Federal fazer esse tipo de medida. E quem fez foi um senador que eu não tenho relação alguma. Senador Alessandro Vieira, eu não gosto dele, eu não tenho relação com ele, já fiz muitas críticas a ele, mas nós estamos aqui não defendendo o senador, estamos defendendo o parlamento, o Congresso Nacional, que foi extremamente desrespeitado ontem. Nós vimos uma bizarrice tamanha que eu nunca imaginei que eu veria por parte de 3 ministros. O ministro Flávio Dino, o ministro Dias Toffoli, inclusive ameaçando os senadores. Enquanto estava sendo votado esse relatório, ele ameaçava os senadores dizendo que seria abuso de autoridade e ameaçando de inelegibilidade. E é evidente que isso também influenciaria os votos na CPI. Mas veja bem, logo eles que são os que mais cometem abusos de poder, nos acusando o Congresso Nacional de abuso de poder por cumprir a sua missão institucional a fazer um relatório de uma CPI. Agora, o pior de todos foi o ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes, olha, ele desceu um nível que até para ele é descer demais. Eu trouxe aqui um resumo do que ele falou ontem, das coisas absurdas que são um ataque frontal à democracia e à independência dos poderes. Ele falou em limitar os poderes da CPI. Limitar os poderes de comissões parlamentares de inquérito, que são órgãos independentes, órgãos que têm um papel constitucional de investigar. E isso já estava muito evidente quando eles votaram para não prorrogar a CPMI do INSS, muito embora eles tenham um precedente que é um direito líquido e certo da minoria, e também com toda a influência que eles estão fazendo aqui para impedir a CPMI do Banco Master, porque atinge diretamente a eles e seus parentes. A esposa de ministro com um contrato de 129 milhões de reais, os irmãos de ministro, que eram laranjas do ministro na Maridite, e agora eles querem limitar o papel da CPI, porque o calo está apertando neles. Acusaram de abuso de autoridade o relator e ameaçaram de inelegibilidade. Isso é uma ameaça muito grave a esse parlamento. Davi Alcolumbre tinha que ter coragem de enfrentar isso agora e dizer que, por mais que o relatório possa estar errado, que não é a minha convicção aqui está certo. Por mais que ele possa discordar, ninguém pode ameaçar o Congresso Nacional dessa forma que ele fez.
Ele também chamou para briga quem tente enfrentá-lo. Gente, é inacreditável nós vermos um ministro da Suprema Corte, o decano, que deveria dar o exemplo. Ele disse, abre aspas, eu, como sabem, adoro ser desafiado. Não me convide para dançar, pois eu posso aceitar. Me divirto com isso, mas outros se acoelham. Um ministro que deveria ser investigado, ele como o ministro Alexandre de Moraes, como o ministro Dias Toffoli, deveriam estar sendo investigados, estão agora, mesmo com toda a crise institucional, uma crise na imagem do Supremo Tribunal Federal, 75% da população não confia no Supremo Tribunal Federal e acredita que eles têm poderes demais, ainda assim, ele não baixa sua bola e mantém o seu autoritarismo e a sua arrogância. E, por fim, ele atacou a Lava Jato, a maior operação de combate à corrupção do nosso país, que nós sabemos que foram eles que desfizeram porque chegou neles. Atacaram Moro, atacaram Deltan, ele atacou, né? Ele ainda atacou o ex-PGR, Janot, dizendo que ele era um bêbado. Gente, olha o nível da Suprema Corte. Eles, numa sessão do Supremo Tribunal Federal, no plenário, utilizaram aquilo como um palanque, não de defesa institucional, porque inclusive eles falavam muito isso, de que esses ataques são ataques contra a instituição. Não! A instituição Supremo Tribunal Federal não se confunde com esses que têm que ser investigados por crimes de responsabilidade e crimes comuns como corrupção, tráfico de influência, organização criminosa. Não se confunde. E se o ministro Gilmar Mendes acha que vai intimidar o parlamento, não vai intimidar. Pode intimidar um monte aí, que tem rabo preso. Pode realmente fazer com que os fracos e os covardes fiquem quietos, mas tem gente aqui com coragem, tem gente aqui que tem família, que tem responsabilidade com seus votos, com seus eleitores, responsabilidade com o Brasil, responsabilidade com as próximas gerações, e nós não vamos nos acovardar. Se o ministro gosta de dançar, nós também gostamos. E nós vamos enfrentar tudo isso. Haverá as investigações, nós vamos continuar batendo firme nisso, para que as investigações avancem sobre os ministros, sobre todos os envolvidos, e também vamos trabalhar para que ano que vem, tendo um Senado forte, façamos pela primeira vez na história o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, para que nós possamos trazer a normalidade democrática e a independência e a separação entre os poderes. Muito obrigado. Sou hoje deputado federal, mas sou pré-candidato ao Senado do meu estado do Rio Grande do Sul. Eu quero que vocês prestem atenção na expressão pré-candidato. Aqui há vários pré-candidatos, inclusive ao Senado da República em outros estados, como disse o deputado Zé Medeiros. Mas a legislação eleitoral nos obriga a utilizar este termo, porque a campanha não iniciou oficialmente para que nós possamos utilizar a nomenclatura de candidato ou pedir votos. Porém, a campanha contra nós, contra quem é pré-candidato, contra quem é deputado federal ou contra quem é senador, já iniciou e faz muito tempo. Hoje tem gente se dando conta. Porque já são outros os deputados federais que enfrentaram processos ilegais e injustos que os tornaram inelegíveis, alguns presos e até exilados. Agora tocou a um senador da República que teve, eu não vou dizer a coragem, a decência de cumprir o seu papel, indiciando num relatório, que aliás não foi aprovado, foi rejeitado pelos parlamentares ligados ao governo Lula. E mesmo rejeitado, em virtude do indiciamento de ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, além do Procurador-Geral da República, agora está ensejando um processo que, segundo os senhores da imprensa têm veiculado, podem resultar na inelegibilidade de Alessandro Vieira ainda para as eleições este ano. Vejam se isso não é perseguição contra uma pré-candidatura, pois ele é pré-candidato e nem é da nossa preferência, muito antes pelo contrário, a reeleição do Senado da República. Na verdade, o que nós estamos vendo acontecer no Brasil de 2026 é o agigantamento dos maus, daqueles que não foram controlados no tempo correto, não foram enquadrados no momento certo e que agora se veem no direito, inclusive, de peitar homens decentes e honestos, como é o caso do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também pré-candidato, ele à presidência da República, que sofre um ataque do ministro Gilmar Mendes, que parece exigir num post seu no Twitter, que aliás o ministro nem deveria usar, recomendo que feche a sua conta, Gilmar Mendes, para parar de passar ridículo
para parar de passar vergonha na rede social. Gilmar Mendes faz um post exigindo que o governador Zema, em virtude de uma decisão correta do ministro Gilmar Mendes em relação à dívida de Minas Gerais, exigindo que o governador Romeu Zema cale sua boca e não fale sobre a farra dos intocáveis. Pois eu estou aqui para dizer a estes que não deveriam apenas sofrer impeachment, não. Lembremos do amigo do meu pai, da Operação Lava Jato, que foi enterrado pelos ministros do Supremo porque estava chegando no Supremo Tribunal Federal. Não merecem apenas o impeachment, deveriam, se fosse este um país sério, estar na cadeia já pagando pelos seus crimes. Pois fiquem sabendo que nem Romeu Zema, nem nenhum de nós, nem ninguém aqui neste parlamento ou na política brasileira que tem decência vai se calar. Nós vamos falar ainda mais e mais alto, porque nós somos uma oposição decente, honesta e que quer ver o Brasil passado a limpo. Podem nos perseguir, podem vir para cima, podem fazer o que quiser. O povo estará do nosso lado e ainda mais neste ano de eleição tão importante para o Brasil, eu tenho certeza que a justiça, a verdade e a democracia, todas elas juntas, prevalecerão. Muito obrigado. Marcelo. Estamos juntos. E esse é um problema a mais no Supremo. Toda vez que algum membro do Supremo é criticado, ele transforma essa crítica numa crise interna, institucional, numa questão de segurança nacional e manda investigar, né? Então, virou até piada. Tem aqueles memes, bonequinhos, o Moraes dizendo, vou botar você no inquérito. Porque é isso. Cada vez que você faz uma crítica a alguém do Supremo, algum ministro do Supremo, vem uma ameaça velada. Não pode, isso não é possível, não é possível. Eu concordo com as críticas do senador Alessandro Vieira e discordo dele ter indiciado os ministros neste momento, nesta CPI. Agora, que o Banco Master precisa ser investigado e que esses ministros serão naturalmente envolvidos na investigação, porque já existem documentos e declarações e indicações claras de que eles tiveram uma relação com o Banco Master muito próxima, o ministro Gilmar Mendes. Hoje eu escrevi na coluna, todas não, porque eu esqueci algumas até, várias decisões do Supremo de autoproteção. Não é autocontenção, que é o que precisavam, é autoproteção. Ele tem toda a razão. Agora, não é o momento, não é o caso, tem que ser investigado. Tem que encontrar uma maneira de encaminhar esse assunto. Não é com espetáculo que... Vou me unir nessa percepção de que, primeiro, não vai dar em nada, e segundo, olha como as autoridades se mobilizam quando o assunto é críticas ao Lula. E será que vão ter isonomia quando for para o outro lado, sabe? O que a gente tem aqui concretamente, primeiro, era um post de janeiro, faz alguns meses já, portanto. Segundo, era na prisão do Maduro, ele dizendo, Lula será delatado, é o fim do Foro de São Paulo, e daí ele lista um monte de crimes ali. Crimes que são crimes do Nicolás Maduro. Indiretamente, via Foro de São Paulo, na retórica do Flávio Bolsonaro, ligado ao Lula. Mas não tem nenhuma acusação concreta de crime ali, olha, ele cometeu este crime aqui. É uma ligação genérica, indireta de crime. Como, por exemplo, fizeram diversos membros do PT, inclusive a ministra Gleisi Hoffmann, coisa de um mês atrás, ao publicar vídeo ligando Flávio Bolsonaro às milícias do Rio. Tem alguma condenação do Flávio, qualquer membro da família ligado a milícias, a crime organizado? Não tem. Isso quer dizer, então, que, nossa, cometeu-se uma calúnia ali, as autoridades têm que se mobilizar para processar esse caso? Seria esticar demais defender esse tipo de coisa. Então, o que a gente está vendo aqui é Polícia Federal, PGR, e vamos ver qual vai ser o resultado dessa investigação, né? Mas se mobilizando para algo que, pelo menos até muito recentemente, era feito de forma mais ou menos normal
como parte de um discurso político acalorado, próprio de ano de eleição, em que sim, você associa as figuras rivais a diversos grupos criminosos ou a intenções criminosas ou genericamente a prática de crimes e que isso sempre foi feito assim, mas aparentemente quando é com o Lula a coisa fica mais grave. Essa percepção é muito danosa para a legitimidade do Supremo, talvez a gente discuta ela em breve, mas para o próprio Lula, porque dá a entender de que sim, ele é alguém que está muito próximo ali das autoridades, muito próximo do Supremo, é protegido por ele, e enquanto que a oposição não. O Gilmar Mendes acionou todas as armas nucleares do Supremo, do STF, para atingir o senador Alessandro Vieira e os membros da CPI do crime organizado, lá no Senado. Só que o Gilmar Mendes não está preocupado com o Alessandro Vieira e muito menos com os membros da CPI do crime organizado. O Gilmar, uma coisa a gente não pode acusar ele, que é de ser bobo. Ele está mirando lá na frente, ele está olhando para o futuro, ele está preparando com essa jogada o checkmate do ano que vem, do ano pós-eleitoral. É uma jogada do Gilmar, ele só faz isso, ele joga o tempo todo. Então, ele vai entrar com uma representação criminal contra o Vieira agora por abuso de poder. Abuso de poder é o que faz o STF. O Congresso tem prerrogativa para o que fez, tá? Em primeiro lugar. Depois, eles vão usar o PGR, o Gonê, que é alguém que está na mão deles, né, para ir atrás dos senadores. Agora, e dizendo que eles atacaram as instituições, vão tentar até chegar na inelegibilidade pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, para atingir o Vieira. Mas, repito, não é o Vieira que está na mira, não são os senadores. É um combo nuclear de retaliação contra esses senadores para que nunca mais, e aqui é o ponto, hein, para que nunca mais nenhum senador ouse fazer aquilo que o Alessandro Vieira tentou fazer ontem, que é acusar, pedir indiciamento de ministro. É um recado, meus caros, é um recadinho, não para esse Senado que está aí, porque esse Senado que está aí não tem a menor chance nem de fazer o que fez. O que foi feito nessa CPI do crime organizado é fruto de alguns homens corajosos dentro do Senado, mas são poucos. São pouquíssimos. Então o Senado não tem nenhuma chance de ir contra o STF. Mas o próximo Senado que será eleito e será majoritariamente de direita e será eleito em cima da pauta, vamos impeachment ministros, vamos para cima do STF e vão ter o compromisso de levar adiante essa pauta pela qual eles vão ser eleitos no final do ano, esse Senado, o recado é para eles. O que o Gilmar está fazendo é mirar no próximo Senado. É criar um clima de medo para os próximos senadores. Ao perseguir o Alessandro Vieira e a comissão, a CPI, ele está querendo semear o medo na próxima legislatura do Senado. Você não tem medo da sua carreira ser interrompida por um atropelo do STF? O que eu fiz de errado até hoje? Consertar Minas Gerais, criar 1 milhão de empregos, voltar a pagar a dívida com o governo federal? Se for isso, eu vou ser condenado, então. Eu sigo a lei. Eu fui um governador legalista. Agora, o modelo mental, o jeito do Gilmar Mendes, me preocupa muito, porque ele deu uma decisão favorável a Minas Gerais, e, na minha opinião, tinha embasamento jurídico, técnico. Agora, eu descobri pela fala dele que foi um favor para mim ser submisso a ele pelo resto da vida. Será que é para isso que o juiz decide? Se for, eu não sabia. Então, dá para ver como eles pensam. Se eles decidem a favor de alguém, é para tirar vantagem. Só que eu penso diferente. Eu supunha que justiça fosse cega, igual aquela estátua que está ali na praça, em frente aonde ele trabalha. E não para poder tirar proveito em alguma coisa. Enquanto o Supremo estiver fazendo essa pouca vergonha, eu vou criticar. No dia que ele começar a ficar sério, eu vou elogiar. Para mim, funciona assim. Bom, agora a gente fala do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que destituiu os advogados de Eduardo Talhaferro e nomeou a Defensoria Pública da União para defendê-lo.
A decisão foi tomada após a defesa de Talhaferro se recusar a participar de uma audiência. A ação ocorreu em protesto à atitude do ministro de não intimar o perito por meio de uma carta rogatória ao governo da Itália, mas por citação. Moraes alegou que Talhaferro estaria em lugar incerto e não sabido, mesmo com o processo de extradição direcionado ao governo italiano. Moraes também marcou uma nova audiência para o dia 28 de abril. O processo investiga Talhaferro por suposta violação de sigilo funcional e outros crimes. Ele ganhou notoriedade após divulgar mensagens que deram origem ao caso conhecido como Vaza Toga. A Defensoria Pública alegou falta de tempo para atuar no caso e o STF determinou a repetição de depoimentos de testemunhas. Após a destituição, os advogados afirmaram que não houve abandono da causa e criticaram a decisão do ministro. Em nota, a defesa classificou a medida como irregular e disse que pediu esclarecimentos à Defensoria Pública sobre a atuação no caso. O Cauti até convido a nossa audiência para ler na íntegra essa nota. Nosso repórter publicou no site explicando, e mostrando a indignação dos advogados de Talhaferro em relação a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de destituir os advogados e constituir a Defensoria Pública. E tem uma questão que daqui a pouco eu jogo para o Marcílio, a gente já explicou aqui, carta rogatória ou citação, mas ele tinha endereço certo porque há um processo de extradição em andamento na Itália, Cauti. Pois é, se o Alexandre de Moraes tiver alguma dúvida, eu sei onde mora Talhaferro, pode me ligar. Tem, assim, tá na Calábria, tá na casinha, a polícia tá lá, sabe onde, já vão de vez em quando, vão verificar, perguntam se ela não pode sair da cidade. Então, se eu sei, nós sabemos, todo mundo sabe, o Supremo também deveria saber. Então, é ridículo isso tudo que Moraes está armando. Por quê? Porque ele não quer passar via carta rogatória pela Itália, porque tem medo que o governo italiano verifica a tonelada de irregularidades que esse processo aparenta, e simplesmente pelo fato que Talhaferro, não me consta, tenha foro privilegiado e, portanto, não deveria ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e sim apenas, eventualmente, pelo Tribunal de Primeira Instância lá em Brasília, e mandaria de volta para o Brasil esse pedido de carta rogatória. Então seria mais uma humilhação para o Supremo, depois do caso Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, Ludmila, etc, etc. Então, mais um caso em que a justiça, e também agora um caso no Reino Unido, que provavelmente não vai extraditar um dos envolvidos nos processos do 8 de janeiro. Então, mais uma humilhação para o Supremo que Moraes, sabendo que isso tem alta probabilidade de acontecer, quer evitar. Agora, o fato é que a um certo ponto, se eles querem prender Talhaferro aqui no Brasil, vão ter que pedir para a Itália mandar de volta. Na base do quê? Na base de quais documentos, de quais provas e de qual regularidade do processo. Relembrando que o Tratado de Extradição entre Itália e Brasil exclui explicitamente processos políticos. E nesse caso, tudo indica que esse é um processo político e que não tem nada, zero, de jurídico. Diga, Marcília, só para a gente explicar essa questão de citação e carta rogatória, eu estava lendo aqui a manifestação, a nota dos advogados do Talhaferro é bastante contundente, só para trazer um trecho aqui, abre aspas, trata-se, em relação a essa decisão de destituir os advogados, trata-se de medida absolutamente ilegal, imoral, incompatível com o Estado de Direito e que viola diretamente as prerrogativas profissionais dos advogados e o direito de defesa de Eduardo Talhaferro, o que Alexandre de Moraes, o tirano, entre aspas, quer condenar a toque de caixa sem respeitar o devido processo legal e se recusa a intimá-lo por carta rogatória. Fecho aspas para nós. E olha que os advogados só se ativeram a questões técnicas, porque o principal é o juiz acusado julgando o acusador dele. Eu acho que, inclusive, tecnicamente, quando a alcunha de tirano foi dada também, porque nem é a primeira vez. Vamos aqui nos recordar que o Talhaferro teve os seus advogados destituídos, mas também, salvo engano, Felipe Martins, no curso do processo, também teve uma destituição de advogado, também por uma alegação de abandono e tal, e também o Eduardo Bolsonaro, quando, por uma dessas querelas que envolve citação por edital ou por carta rogatória, impediu que o Eduardo nomeasse o seu próprio advogado e mandou para a Defensoria. Então, o Moraes está também se acostumando a arrancar os advogados das partes, destituir os advogados. Será que o Moraes está com desejo de advogar também? Ele é vítima, juiz? Será que ele está querendo ser advogado? Ô Moraes, se você está querendo ser advogado, eu
te recomendo um bom escritório. Tem um escritório aí que tem um belo de um contrato de 129 milhões. Conversa aí com a sua esposa, se esse é o seu desejo. Mas é para que esse advogado tem o escritório da mulher? Pois é, é verdade. Aí não, ele pode desempenhar outras funções. Agora, só para esclarecer a sua questão, carta rogatória é quando uma pessoa está em algum outro país, mas tem um endereço conhecido. O edital é só quando não tem um endereço conhecido, é o que a gente chama de LINS, né? Que é lugar incerto e não sabido. É assim que a gente aprende na faculdade, LINS, lugar incerto e não sabido. Não é um lugar incerto e não sabido. O Talhaferro está a todo momento, inclusive na imprensa, inclusive contatado por jornalistas. Todo mundo sabe onde ele está. Ele já disse onde ele está. Não há segredo, o que parece que há uma preguiça do Moraes de fazer o seu próprio trabalho. E, curiosamente, sabe quem está num lugar incerto e não sabido? Me parece que quem está é o Moraes, que o processo lá da Trump Media nunca consegue citar o Moraes. Vai para lá, vai para cá e não chega no Moraes. Talvez o Moraes é que esteja num lugar incerto e não sabido. Aliás, tomara que ele estivesse mesmo no lugar não sabido, porque a gente sabe muito bem nos lugares em que ele está, e em todos eles em que ele está, não nos traz boas recordações. Boas informações e recordações. Pessoal, a coisa tá muito feia no Brasil, a podridão de Brasília é cada vez mais exposta e a gente sempre trouxe isso aqui no canal, né? A gente sempre falou, meus amigos, quanto mais as investigações, quanto mais o cerco for fechando para cima do STF, eles nunca que vão recuar. Recuar significa entregar o poder, significa eles serem presos, pagarem pelo tudo que ele está fazendo. Então é claro, eles não vão largar o osso e eles vão ir para cima de todos que irem contra eles até o último dia. Eles vão lutar até a última gota de sangue, pode ter certeza. Eles vão continuar avançando para cima do povo e também do Congresso. E olha só, pessoal, Moraes também deu uma nova negativa aí para Jair Messias Bolsonaro. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Olha só, Moraes nega acesso irrestrito de irmão da Michelle Bolsonaro lá, né, a casa deles, onde o Bolsonaro está na prisão domiciliar. Prestem atenção nessa notícia. A defesa havia pedido que Carlos Eduardo pudesse cuidar do ex-presidente na ausência da primeira-dama. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, subiu aqui, rejeitou o pedido de visitação irrestrita do irmão da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, a casa onde o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre a prisão domiciliar em Brasília. Segundo o ministro, uma vez que o Carlos Eduardo Antunes Torres não é profissional da área de saúde, não há motivos para abrir exceção às restrições impostas às visitas. Moraes ressaltou que as limitações foram estabelecidas por motivos de saúde, diante da recuperação do ex-presidente de um quadro de broncopneumonia. Ele teve a prisão domiciliar humanitária concedida por 90 dias a partir da data em que teve alta do hospital. A defesa de Bolsonaro solicitou a liberação de Carlos Eduardo pudesse permanecer na residência, a fim de auxiliar a família nos cuidados com Bolsonaro. O argumento é de que Michelle, a filha Laura e a enteada Letícia Firmino têm compromissos profissionais e escolares que impedem a permanência integral ao lado do ex-presidente. Ao negar o pedido, o ministro ressaltou que a autorização para a presença de terceiros na casa é limitada aos profissionais que trabalham na residência, profissionais de saúde e segurança. A natureza da prisão domiciliar, ainda que em caráter humanitário, impõe restrições e um controle rigoroso sobre quem acessa a residência do custodiado, visando garantir a fiscalização e a finalidade da medida. A flexibilização para permitir o ingresso de pessoas que não se enquadram nas hipóteses estritamente autorizadas representaria um abrandamento indevido das condições estabelecidas para o cumprimento da pena em regime domiciliar, afirmou ele. O magistrado ressaltou que, além dos funcionários da própria residência, Bolsonaro é acompanhado 24 horas por dia por seguranças, né, fornecidos pelo próprio Estado brasileiro. Na decisão, Alexandre de Moraes autorizou a presença simultânea de 2 advogados na residência, nos casos em que representantes do ex-presidente que atuam em São Paulo estiveram em Brasília. Ele considerou o pedido razoável e adequado. Bolsonaro foi condenado, como vocês sabem, a 27 anos e 3 meses de prisão na ação penal que investigou a trama golpista, que ninguém cai nessa narrativa. Entre as regras da prisão domiciliar estão a proibição do uso de celular e do recebimento de visitas fora dos horários autorizados. Os filhos Flávio, Carlos e Jair Renan têm autorização para visitar o pai às quartas-feiras e também aos sábados em horários fixos. Então, mais uma negativa do Alexandre de Moraes para o Bolsonaro. Ele realmente não quer flexibilizar, né, nada para o Bolsonaro. É inacreditável. Ele continua avançando para cima de todo mundo, né? Por mais que tenha escândalo envolvendo a sua mulher, Banco Master, conversas dele, fotos dele,
Mesmo assim, ele continua avançando. Eu quero perguntar para vocês o que vocês pensam sobre tudo isso que está acontecendo, qual é a sua opinião, o seu posicionamento. É importante que você não se cale, que você continue lutando pelo nosso Brasil. Então comenta aqui, tá? E claro, se inscrevam nesse canal, aqui temos notícias todos os dias, notícias quentes do que está acontecendo no momento. Então se você gosta de se manter informado, se inscreve aí. Muito obrigado por todos vocês que assistiram até aqui, que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família, e a gente se encontra no próximo vídeo.